Galera de sucesso aí, ó. Dá uma salva de palmas para esse povo aqui, gente, por favor. Aleluias. Deus é bom, amém, meu irmão? Você está animado? Você está recebendo alguma coisa boa hoje aqui? Você está dando alguma coisa boa para Deus aqui hoje? Melhor é dar do que receber, amém? Quem assistiu ontem, quem estava conosco ontem no nosso discipulado, amém? Cadê o pessoal que estava lá ontem? Eu sei que tem uma galera boa lá. Povo de sucesso, amém? Deus é bom, eu não é? Esse discipulado é a ideia de Deus, eu não é? Amanhã tem mais uma aula, na verdade amanhã é a última aula desse discipulado, mas não é o último discipulado. Se você faltou fazer alguma matéria ainda, aguarda, faz a de amanhã e no próximo discipulado você completa. E eu creio que em breve nós vamos estar aqui fazendo a entrega dos certificados para você que concluiu, que vai concluir, né, todas as matérias. Que coisa boa, meu irmão. De palavra de Deus, se envolver com a palavra de Deus é a ideia dele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Aleluias. Dá as boas-vindas ao pessoal que está nos assistindo aí pelo YouTube. Bom demais ter você aqui conosco, nos assistindo. Convidamos você para fazer parte também aqui conosco dos nossos cultos presenciais, tá bom? Quinta-feira, como o Rony falou, oração, não precisa de inscrição. Domingo, sim, precisa de você fazer a sua inscrição para estar conosco, então venha estar conosco. Se você não pode estar conosco hoje aqui, venha quinta, venha domingo, mas não deixe de vir. Amém? Aleluias. Você trouxe sua Bíblia? Aleluia. Vamos orar. Podemos orar aqui? Aleluias. Deus é bom. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Por esse tempo nós estamos crescendo, Pai, recebendo da Tua palavra, sendo alimentados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado nas nossas vidas. Obrigado por essa igreja, Pai. Obrigado pela Tua unção que repousa sobre essa igreja, sobre essa visão. Obrigado, Pai, pela Tua unção, Pai, que tem nos alcançado, tem nos instruído, tem nos ensinado, tem nos corrigido, Pai, por meio da Tua palavra. Pai, obrigado por esse ajuntamento santo aqui, por cada vida, cada coração, pronto, conectado com o Teu Espírito, pronto para receber a Tua palavra, Pai. Nós cremos, Pai, na Tua intervenção e na Tua graça nesta noite, Pai, nos alcançando cada coração e abrindo os olhos do nosso entendimento, Pai, para que possamos verdadeiramente receber e desfrutar de tudo aquilo que está no Teu coração, por meio da Tua unção e da Tua palavra nesta noite. Quem crê diz amém. Fala comigo, já que eu vim, eu vou receber tudo. Amém. Abre comigo tua Bíblia lá em Hebreus. Nosso texto base desse nosso tempo de estudo aqui sobre doutrinas de Cristo, doutrinas básicas, amém? Hebreus, capítulo 6, você está lá? Versículo 1 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Você está pronto para se deixar levar para o que é perfeito? Amém? Essa palavra perfeito aqui significa maduro, completo. Amém? Deus está verdadeiramente fazendo uma obra, e a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra vai completar. Amém? Aqui não está falando a respeito de salvação, mas não está falando a respeito de salvação para a vida eterna, né? Mas está falando a respeito da salvação que acontece na nossa alma. A Bíblia fala que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. Amém? Ou seja, nós estamos sendo aperfeiçoados no conhecimento da verdade. Amém? Quanto mais a gente conhece essa verdade, mais amadurecido nós nos tornamos. Amém? Não apenas por conhecer a verdade. Se você for ler aqui no capítulo 5, alguns versículos antes disso, no versículo 13 do capítulo 5, volta comigo aí, diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra, da justiça, porque é criança.
Mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos, para aqueles que pela prática, fala comigo, pela prática, têm as suas faculdades, ou as suas habilidades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Então ele fala que existe um alimento para aqueles que são adultos, aqueles que já estão amadurecidos, mas tem um alimento que são para aqueles que ainda são crianças. Amém? Mas o que determina se alguém é adulto ou é criança, não é apenas aquilo que ele come. Mas ele fala que o adulto são aqueles que têm as suas faculdades, as suas habilidades exercitadas pela prática da palavra. Amém? Fala comigo, o maduro é aquele que recebe a palavra e aprendeu a praticar a palavra. Amém? Aleluia. Paulo fala assim, ó, no final do ministério dele: não que eu julgue já ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás fica, eu avanço para o alvo. Amém? Você acha que Paulo era maduro? Hein? Como era, sim ou não? Mas ele fala o entendimento de que já é suficiente, meu irmão. Isso não é de alguém maduro. Amém? Quanto mais maduro, mais dependente nós nos tornamos dessa palavra. E quanto mais maduro, mais reconhecemos que dependemos dessa palavra e mais praticamos dessa palavra. Amém? Aleluia. Sabe, a maturidade ela é expressa pelo nosso desejo, como o Rony falou aqui, de congregar, por exemplo, de se envolver com a palavra, de se alimentar com a palavra. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não nutre em você o desejo pela palavra, eu tenho muita dúvida se você pode me dizer que você está amadurecido. Amém? O desejo pela palavra deve ser nutrido, e isso é sinal de maturidade. Amém? Fala comigo, quanto mais maduro, mais dependente da palavra. Fala comigo, quanto mais maduro, mais praticante da palavra. Amém? Então Paulo, o escritor aos Hebreus, fala aqui a respeito de maduros, né, de inexperientes na prática da palavra, daqueles que praticam a palavra, daqueles que não praticam, daqueles que se alimentam de um alimento sólido, daqueles que se alimentam de leite. Mas é interessante que a palavra de Deus alcança todos. Amém? E não deixa ninguém do jeito que está. Amém? Eu sei que aqui certamente nós temos pessoas de vários níveis de maturidade no nosso meio. Amém? E diga-se de passagem, maturidade não diz respeito a tempo de novo nascimento. Amém? Diz respeito, nós já vimos, o quanto da palavra eu estou dependendo dela e o quanto dessa palavra eu pratico. Amém? Então, não interessa quanto tempo de igreja você tem, de nascido de novo, você pode sim se tornar um crente maduro. Amém? Fala comigo, é hora de me deixar ser levado para a maturidade. Amém? Mas já que nós vamos nos deixar levar para a maturidade, vamos observar um pouco as bases. Nós estamos nesse tempo nos observando as bases. Amém? E dentro das bases das doutrinas de Cristo, das coisas elementares das doutrinas de Cristo, nós vimos, por exemplo, arrependimento de obras mortas, não é isso? Nós vimos o que mais? Fé em Deus, terça-feira passada, sim ou não? Fé em Deus. Nós vimos também que aqui está contido o quê? Ensino de batismos. Quem assistiu a aula com a nossa professora Aline? Amém? Bom demais, maravilhoso. E também ele fala aqui a respeito de imposição de mãos. Nós vamos falar um pouquinho de imposição de mãos, não falamos ainda. Fala a respeito de ressurreição dos mortos e de juízo eterno, no versículo 2. Ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Nós vamos deixar um pouquinho de lado a doutrina de imposição de mãos, depois nós voltamos nela, mas nós vamos seguir. Nós tivemos aula com Dudu sobre ressurreição dos mortos, e nós vimos, não é, a sequência de ressurreição. Nós vimos que a Bíblia fala de ressurreição para a vida e de ressurreição para a morte, não é? Nós vimos que essa ressurreição para a vida
ela está dividida em algumas fases, né? Em alguns momentos, e dentro desse momento, nós temos primeira ressurreição para a vida foi quem? Jesus Cristo, quando ressuscitou dos mortos, amém? Ele tem o seu corpo já agora glorificado. Nós vimos que depois, a próxima ressurreição para a vida dos mortos, para a vida, é no momento da vinda de Jesus Cristo, amém? Não da segunda vinda, mas no momento do arrebatamento, quando ele virá e vai nos encontrar naquela nuvem, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram salvos, ressuscitarão, e no momento que eles ressuscitarem, nós que estaremos vivos, nós seremos transformados e vamos nos juntar nas nuvens com o nosso Senhor Salvador, amém? E nós vamos para o céu com Ele, amém? Existem também outras ressurreições para a vida, nós vimos as testemunhas, né? E depois aqueles que morreram durante a tribulação, amém? Então essas é a ressurreição para a vida, e a ressurreição para a morte vai vir no final, quando os mortos que não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ressuscitarão e serão julgados e estarão sendo enviados para o lago de fogo e enxofre, que não foi preparado para homem nenhum, mas para Satanás e para os seus anjos, mas todos aqueles que não receberam Jesus irão também para esse lugar, para o lago de fogo e enxofre, um lugar de tormento eterno. Amém? Ok, gente? Então, isso é um resumo da ressurreição dos mortos e vamos agora entrar na doutrina de juízo eterno. Amém? Tenha medo não. Amém? Fala comigo, eu não preciso ter medo de juízo. Amém? Porque quanto sabe que Deus é bom? Ele é fiel. Amém? Abre comigo tua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Vamos ler aqui do versículo 17. Romanos 1, 17. Visto que, você chegou lá? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá por fé. No versículo 18 ele fala assim, a ira de Deus se revela de quem? De onde? Do céu, contra todas as pessoas. É assim que está escrito? Se revela do céu contra os crentes. Contra quem? Contra toda impiedade e perversão dos homens. Amém? Veja que a ira de Deus não vem contra os homens. Vem contra quê? Contra a... Lê aí. Contra o quê? Impiedade e perversão dos homens. Amém? Dos homens que... Vamos lá. Dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Amém? Isso precisa ficar bem claro. De que a ira de Deus não é contra qualquer pessoa, não é contra qualquer coisa. A ira de Deus tem um endereço bem definido. Amém? Deus não está trabalhando, não está jogando, né? Assim, sabe quando você vai jogar um jogo e no final você mexe uma peça, alguém fala, você não pode não, porque a regra diz, só que a regra não foi dita no começo. Mas eu não sabia assim disso, não é? Alguém já jogou um jogo dessa maneira, né? Deus não muda as regras do jogo, Deus deixa a regra bem clara, desde o início, amém? E a ira de Deus, na verdade, é a justa retribuição da santidade de Deus, que é afrontada contra o pecado, pelo pecado, na verdade, amém? O pecado, na verdade, é uma afronta à santidade de Deus. Então, o juízo de Deus, a ira de Deus, nada mais é do que o justo pagamento pelo pecado. Amém? E a ira de Deus vem contra quem? Vem contra o pecado, vem contra a iniquidade. Amém? A questão é, onde é que tem iniquidade? Porque onde tem iniquidade, é nesse lugar
que a ira de Deus vai acontecer, vai cair do céu sobre esses homens que detêm a iniquidade. Na verdade, a Bíblia fala que eles detêm a palavra, que eles rejeitam a palavra está sendo liberada, a palavra está sendo, tentando alcançar, mas eles detêm, amém? Eles são contra a palavra pela verdade, ou seja, trocam a palavra pela verdade, não, pela injustiça, amém? Fala comigo, a ira de Deus tem um endereço específico, amém? Se tem pecado, é lá. Os exércitos de hoje em dia têm algo chamado míssil teleguiado. Então, vai lá um avião com um míssil e vai um outro avião que não tem míssil nenhum. Ele tem apenas um sinal. E esse que está com o sinal, ele joga o sinal em um determinado ponto e aquele míssil fica procurando o sinal. Onde é que está? 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 Está aqui. A ira de Deus tem um sinal que vai atrair a ira de Deus. Amém? Então fica claro, deixa isso claro na tua mente. Amém? Agora olha uma coisa. A questão de juízo eterno não é nada novo. Amém? Fala comigo, o juízo não é nada novo. Na verdade, no livro mais antigo da Bíblia, lá em Jó, capítulo 19, abre lá comigo. Jó 19. Aí eu tenho tanto medo, pastor, quando se fala em juízo na Bíblia. Ei, fica tranquilo, se você é justiça, você não precisa ter medo do juízo. Amém? Você está lá em Jó, capítulo 19. Versículo 25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros, de saudades me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele, tomei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Amém? Então Jó, o livro mais antigo da Bíblia, já falava a respeito de juízo. Amém? É bem verdade que Jó falou um bocado de bobagem aqui, antes do capítulo 42. Amém? Ele mesmo fala sobre isso, mas nesse ponto aqui, Jó estava certo. Amém? Jó estava ciente que haveria de haver um juízo, e ele fala, olha, porque tais acusações merecem o seu furor. No final do versículo 28, ele fala, se disserdes, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Ou seja, onde se acha o mal, é para esse lugar que virá o furor, o que virá a ira de Deus. Fala comigo, a ira de Deus é contra o mal. Amém? Não é contra a pessoa em si. É contra o mal, é contra o pecado. Deus, na verdade, ele abomina pecado. Amém? E ele não mudou. Amém? Aleluias. Olha o que diz aqui no Salmo 96. 96, 13. Aleluias. Salmo 96, 13. Vamos ler do 11. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com
justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Fala comigo, o juízo de Deus é algo conhecido. Amém? Desde quando? Desde sempre, desde o início. A gente vai ver lá em Gênesis também falando sobre juízo, a gente vai ver na igreja primitiva, em Atos, Paulo falando sobre isso, não é? Pedro falando sobre isso também. Então a gente vê juízo de Deus em toda a Bíblia. A gente vê Judas fazendo referência, Jonas fazendo referência também a juízo de Deus. Então juízo, meu irmão, é um assunto antigo. Na verdade, juízo eterno é assunto elementar. Amém? É assunto básico. E da mesma maneira que eu preciso entender sobre fé em Deus, sobre arrependimento de obras mortas, sobre batismos, não é? Sobre imposição de mãos, sobre ressurreição dos mortos, eu preciso entender e compreender bem juízo eterno. Amém? Olha só, nós começamos com arrependimento de obras mortas. Amém? Arrependimento de obras mortas, então, alguém que estava em práticas de obras mortas se arrepende. Amém? Fala comigo, é o primeiro passo. E aí a Bíblia fala a respeito de fé em Deus. O justo viverá pela fé. E aí a Bíblia fala sobre batismos. Amém? Batismo em Cristo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, imposição de mãos. A gente vai ver que a doutrina de imposição de mãos a gente vê na Bíblia, quando se fala a respeito de transferência de dons, de curas, para levantar ministros, para enviar pessoas. Amém? E aí ele fala depois a respeito de ressurreição dos mortos e juízo eterno. Amém? Mas tudo começou aonde? Arrependimento de obras mortas. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu me arrependi das obras mortas, eu agora estou em Cristo, eu estou livre desse juízo eterno. Na verdade, eu vou participar do juízo eterno, mas eu vou participar da melhor maneira possível. Amém, gente? Então é preciso a gente entender também uma coisa, que a Bíblia, ela foi escrita e ela se refere a 3 tipos de pessoas. Amém? Uma delas é judeus, ok? A outra delas é gentios. E a outra classe estava oculta dentre os tempos, mas foi revelado. Cristo em nós é a esperança da glória. Essa classe é a igreja. Amém? Fala comigo, a Bíblia é destinada para judeus, gentios e igreja. Amém? Então a gente precisa entender quando a Bíblia está fazendo referência a judeus, quando a Bíblia está fazendo referência a gentios e quando a Bíblia está fazendo referência à igreja. Amém? Precisamos entender isso e compreender isso para não colocar a igreja no julgamento que é para os judeus, ou colocar os judeus no julgamento que é para os gentios, ou os gentios no julgamento que é para a igreja. Amém? A Bíblia fala que ele vai julgar o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Ele é fiel à sua aliança, ele é fiel às suas palavras, ele é fiel aos seus desígnios. Amém? E Deus não vai misturar ninguém. Amém? E ele é bom o tempo todo. Então precisamos entender isso. Que a Bíblia fala sobre judeus, sobre gentios e sobre igreja. Nós vimos que a ressurreição dos mortos, a gente viu que teve um momento que vai ter da ressurreição da igreja, não é? Daqueles que morreram em Cristo Jesus, a ressurreição daqueles que não morreram em Cristo Jesus, não é? E dos judeus também, ok? Do julgamento dos judeus também, nós vamos ver, vamos falar sobre isso hoje. Talvez nós não vamos aprofundar hoje, mas vamos tocar nele e vamos ficar mais hoje mais aprofundados no julgamento da igreja. Amém? Você não escapa. Tem alguém que é igreja aqui hoje? Você não escapa, o seu julgamento vai ser hoje. Viu? Amém? Vai ser hoje não, mas você vai conhecer mais sobre ele hoje. Amém, gente? Aleluia, fala comigo. Julgamento da igreja.
Abre comigo lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5. Aleluias. Glória a Deus. Versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos, fala comigo, todos, que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que alguns, é assim? Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito. Amém? Então Paulo aqui ele está se referindo a um julgamento, e essa carta aqui está sendo escrita para quem? Para a igreja. Amém? E Paulo está dizendo que importa que cada um de nós nos apresentemos diante do tribunal de Cristo. Amém? E um dos juízos que nós vamos ver, e esse juízo é o juízo antes da segunda vinda de Cristo. Amém? Fala comigo, antes da segunda vinda de Cristo. Amém? A segunda vinda de Cristo, entenda que não é quando ele vier para nos encontrar naquela nuvem. Amém? Ali não é a segunda vinda de Cristo. Ali ele vai só vir nos encontrar, porque ele não vai vir para a terra. Ele vai vir e nós vamos subir, nós vamos nos encontrar com ele aonde? No meio do caminho, nas nuvens. Amém? Ele não vai vir para a terra. No arrebatamento, ele não virá. Amém? Então, lembra bem, quando se fala de segunda vinda de Cristo, não é o arrebatamento. Quando é a segunda vinda de Cristo, é depois do período da tribulação, dos 7 anos de tribulação. Amém? A igreja vai estar no céu, se encontrado com ele, já vai ter se encontrado com ele nas nuvens e vai estar nos céus. E enquanto nós estamos nos céus, nós vamos sim participar desse juízo. Amém? Que é o tribunal de Cristo. Amém? Fala comigo, o tribunal de Cristo é o julgamento destinado para a igreja. Amém? Aleluias! Tem algo só para mim e para você, meu irmão. Tem algo só para a igreja participar. Amém? Aleluia. É verdade, é verdade. Cada um de nós. Ninguém vai ficar de fora. Nós vamos nos apresentar diante desse tribunal de Cristo. E esse é o juízo para a igreja. Amém, gente? Agora olha só o que Paulo fala lá em... Depois a gente vai voltar nesse texto mais. Olha o que Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Daqui a pouco eu vou ler alguns versículos, não sei se vai dar tempo você abrir todos, você pode anotar, tá bom? Você meditar em casa. Estamos estudando algo elementar. Amém, gente? Fala comigo, eu vou ficar craque nisso. Amém? 2 Timóteo 4, 8, Paulo fala assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Tem alguém aqui que ama a vinda de Jesus Cristo, meu irmão? Deixa eu dizer para você, existe uma coroa para você. E Paulo está dizendo, olha, rapaz, eu vou encontrar, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a carreira, agora eu vou me encontrar com a minha coroa, com a minha coroa da justiça. E essa coroa da justiça também está preparada para ser entregue para cada um de nós naquele dia. Amém? Então Paulo está falando aqui a respeito de um dia específico. Amém? Fala comigo, aquele dia
é o dia do julgamento de Cristo, do tribunal de Cristo. Amém? Ok? E Paulo estava desejoso por isso. Então, se Paulo, que entendia um pouquinho, eu acho, mais do que mim, mais do que você, sobre essas revelações, até porque ele falou que ele conhecia um cara que não sabia se no corpo ou fora do corpo, ele teve revelações inefáveis. Sabe aquele que você conhece, que Paulo trouxe para você? Tem coisa que Paulo sabia que nem você sabia, sabemos ainda. Amém? Ele não sabia nem como é que falava sobre isso. E esse Paulo está dizendo, olha rapaz, eu estou desejoso de ir para lá. Eu estou querendo chegar nesse dia aí. Eu estou querendo que chegue logo esse tribunal de Cristo. Tem alguém aqui que está desejoso também? Você vai sair daqui com fome de justiça. Amém? Você vai sair daqui desejando o tribunal de Cristo. Amém? Ou talvez não. Amém? Aleluia. Mas olha só. Quando Paulo fala, deixa eu voltar aqui no texto aqui de 2 Coríntios 5, 10. Abre comigo lá. Não vou lá agora não. Não vou lá agora não. Segura aí, segura um pouquinho. Ok? Vai lá no Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Daqui a pouco a gente volta lá em 2 Coríntios. Romanos capítulo 14. Versículo 10. Diz assim: Tu, porém, que julgas teu irmão. Tu, porém, que julgas teu irmão. E tu, porque desprezas o teu. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Amém? Ninguém vai escapar disso aqui. Se é igreja, está dentro. Amém? Se é igreja, está dentro. Lá em 2 Coríntios, capítulo, nós lemos lá capítulo 10, capítulo 5, 10, quando ele fala cada um, esse cada um diz respeito a um grupo específico de pessoas. Amém? Ele está dizendo respeito a cada um que faz parte da igreja. Se você nasceu de novo, meu irmão, se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai comparecer nesse tribunal de Cristo. Amém? Não tem como ficar de fora. Isso aí vai ser só para os pastores, só para os mestres, só para aqueles que têm chamado dos 5 dons ministeriais, só para aqueles que têm um chamado grandioso. Não! Cada um de nós vamos comparecer nesse tribunal de Cristo. Amém? E aqui Paulo escrevendo aos Romanos fala, olha, você que julga seu irmão e que despreza também o seu irmão, você precisa ficar atento, porque você vai participar, vai estar presente no julgamento de Deus. Amém? Fala comigo, eu serei julgado. Como está escrito, versículo 11, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, mais uma vez, cada um de nós dará contas do vizinho, dará contas do irmão da igreja, da esposa, do esposo, do filho. Não, cada um vai dar conta de si mesmo. Amém? Presta atenção. Eu vou prestar conta de mim mesmo. Então, se eu vou prestar conta de mim mesmo, a minha atenção precisa estar onde? Em mim mesmo. Eu preciso tomar cuidado do que eu estou fazendo comigo mesmo. Amém? Eu vou prestar conta das minhas obras, não das obras dos outros. Amém? Aleluias! Cada um vai estar lá, meu irmão. E cada um vai dar conta de si mesmo.
Ah, Deus, mas você sabe, né? Ednet estava lá e você sabe como Ednet era, né? Ah, mas você sabia, você sabe quem é minha esposa, você conhece meu marido, né? Você sabe como. Então dá um desconto aí. Não, não, não. Não vai rolar desconto. Não tem Black Friday nesse julgamento do Tribunal de Cristo. Amém? Dá um desconto aí. Não. Sabe por quê? Porque Deus conhece você. Foi Ele que fez você, foi Ele que escreveu os seus dias, Ele sabe, Ele pensou ao seu respeito pensamentos de paz e não de mal. Aleluia, fala comigo, a minha prestação de contas vai ser um sucesso. Vou dar mais uma chance para você, fala comigo, a minha prestação de contas vai ser um sucesso. Amém? Aleluias. Aleluia. Essa palavra aqui. Vai lá em 2 Coríntios. Aqui mesmo, Romanos também tem. Versículo 10, capítulo 14, versículo 10. Volta no versículo 10 aqui. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Essa palavra tribunal, Rick Renner fala sobre ela, e essa palavra no Strong aqui você vê ela traduzida como a palavra bema, né? Bema significa uma plataforma, ou um passo, ou um lugar. E Rick Renner falando um pouco sobre isso, e ele conhece bastante sobre o grego, você sabe bem disso. Eu animo você, tem um livro ali chamado Pedras Preciosas, você lê ali, você vai ver ali como ele extrai verdades, né, das palavras que foram utilizadas aqui no original. E essa palavra aqui é a palavra bema. Bema. Então, se você nasceu de novo, você não vai escapar do bema de Deus. Você não vai escapar de estar presente perante, na presença do bema de Deus. Amém? E esse bema, Rick Renner fala que é uma plataforma onde o juiz ou o governante dá ou traz um julgamento. É um lugar de designação, como se fosse um pódio. Resumindo, era o lugar onde na Grécia, onde tinham aquelas competições, então as pessoas estavam competindo, seja qual fosse os jogos, né? Tinham muitos jogos ali na Grécia, e tinham as pessoas que estavam competindo, tinham as pessoas que estavam assistindo, mas tinham pessoas que estavam presentes ali, olhando e observando a carreira de cada competidor. Porque mesmo uma pessoa chegando em primeiro lugar, aquelas pessoas que estavam ali eram os juízes. Eles estavam observando não só se eles chegavam no lugar onde que tinha que chegar, mas eles observavam se eles chegavam e se eles competiam segundo as regras. Amém? Porque não adianta apenas chegar em um lugar. É como eu cheguei naquele lugar. Paulo fala, todos correm, mas nem todos recebem o prêmio. E ele faz uma advertência, uma exortação, olha, corramos, pois, de tal maneira que alcancemos. Amém? Fala comigo, é possível alguém competir e não ganhar o prêmio? Amém? É possível alguém chegar lá na frente em primeiro lugar e mesmo assim não ganhar o prêmio? Também é. Por quê? Porque não competiu segundo as regras. Amém? Existem regras a serem seguidas. Quantos sabem que Deus tem uma carreira para mim e Deus tem uma carreira para você correr? Amém? Deus tem um chamado para mim que é diferente do chamado de Ednete, mas dentro do meu chamado, que é diferente do chamado dela, nós nos encontramos. Nossos chamados se encontram aonde? Aqui nesse lugar. Amém?
o meu chamado é diferente do chamado da minha esposa. Amém? E eu não estou competindo contra ela. Eu não estou competindo contra você. Eu estou competindo contra quem? Contra mim mesmo. Paulo fala, eu esmurro a mim mesmo. Eu crucifico a minha carne para não ser apanhado em um erro. Naquilo que eu prego, eu não venha incorrer no erro. Amém? E Paulo entendia isso. E Paulo sabia, olha, eu não ando por aí dando golpes no ar. Eu sei o que eu estou fazendo. Paulo compreendeu o chamado dele. Você vai ler lá o final do ministério de Paulo, lá em Atos capítulo 26, Paulo fazendo a sua defesa perante o rei Agripa. Ele fala, olha, Deus me chamou, eu me encontrei com Jesus lá no caminho para Damasco. Ele fala, eu não fui desobediente à visão. E ele falou que eu iria pregar, ser um instrumento para ele. E eu iria pregar para os judeus, para os gentios e para os reis. E ele fala, e eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, Deus me chamou para fazer algo, e eu fiz esse algo. E Paulo, o tempo todo, ele se corrigia, ele estava atento a ele mesmo, para não errar o alvo. Amém? Fala comigo, eu não posso errar o alvo. Amém? Mas não é apenas chegar no alvo, é como eu vou chegar lá. Porque o tribunal de Cristo não vai julgar apenas se eu cheguei, mas como eu cheguei lá. Amém? Aleluias. Eu estou ficando com medo. Fica tranquilo, meu irmão. Porque no bema, depois que o juiz olhava aquelas pessoas correndo, e aquelas pessoas tinham chegado no lugar que era para chegar, da maneira certa, aquelas pessoas eram levadas e encaminhadas para o bema. O que era o bema? Bema nada mais era do que o pódio. Já viu falar no pódio? O que é o pódio? Pódio é um lugar onde quem vai para lá? O competidor, não é? Mas todos vão? Não. Só os vencedores. Amém? Fala comigo, o bema é lugar para os vencedores. Agora, quantos aqui sabem que Jesus Cristo já nos fez mais do que vencedores? É por isso que Paulo sabia, rapaz, tem uma coroa para mim. Eu quero ir para lá e eu vou receber. E aí, então, aqueles competidores competiam e está dentro das regras, foi tudo direitinho. Estão habilitados, estão, ok. Vem agora para o bema. Então, eles eram encaminhados para o lugar onde eles recebiam aquelas coroas, e no tempo da Grécia Antiga, eram coroas de louros, né? De algumas folhas, de folhagens, que eram colocados na cabeça dos competidores, que competiram segundo as regras, segundo os comandos que foram dados, segundo as instruções, chegaram no final, onde deviam chegar, eles chegaram, e agora sim, eles são encaminhados para receber uma recompensa. Fala comigo, o tribunal de Cristo é um juízo para se receber recompensas. Amém? Aleluias, aleluias. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Mas enquanto eu estava correndo, eu vi Rubens, o irmão Rubens passando, e ele não estava correndo. Ei, cada um vai dar conta de si mesmo. Amém? Mas o meu chamado não é tão grande quanto o de Igor. Cada um vai dar conta de si mesmo. É por isso que Igor não vai prestar conta no seu lugar. Amém? Fala comigo, Deus me conhece, conhece a minha vida, e tem um galardão para você. Amém? Aleluias. 1 Coríntios 9, 24 diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Amém?
Aleluia. Lá em João capítulo 5, versículo 24, vamos voltar lá. João 25, capítulo 5, 24. Aleluias. Você está animado para participar desse julgamento? Amém. Tenha medo não, meu irmão, é algo maravilhoso. João 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. Amém? E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém, meu irmão? Fala comigo, se eu nasci de novo, eu já passei para a vida, eu não entro em juízo. Tem tanto crente com medo da ira de Deus, não é? Tem tanto crente com medo de se encontrar com Jesus. Meu irmão, vai ser um julgamento para recompensa. Vai ser um julgamento para nós recebermos galardões. Paulo estava desejando encontrar aqueles galardões. A minha coroa está lá, eu vou receber a minha coroa. Meu irmão, você vai receber algo da parte de Deus lá? Eu espero que sim. Como assim, pastor? Você espera? Como é que você não tem certeza? Porque eu não sei qual é o seu chamado. Eu não sei como você está correndo a sua carreira. Mas eu estou vindo para a igreja, eu estou fazendo as coisas. Mas a Bíblia vai dizer, e nós vamos entrar lá daqui a pouco, que não vai ser julgado apenas as coisas que nós estamos vendo, mas as que estão encobertas no coração. Amém? Fala comigo, não é só o que eu faço, mas é como eu faço e a motivação em como eu faço. Amém? Mas tem calma, cenas dos próximos capítulos. Romanos capítulo 8, vai comigo lá. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Por quê? Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou. Fala comigo, eu já fui livre de quê? Da lei do pecado e da morte. Amém? Fala comigo, eu sou livre da lei do pecado e da morte. Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, o julgamento não será para condenação. Amém? Se eu já fui livre da condenação, eu não serei condenado. Amém? Por quê? Porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? E a ira de Deus e o juízo de Deus se revela do céu contra quem? Contra a iniquidade. Amém? Aleluias. Mas a Bíblia fala que aquilo que era impossível à lei, porque estava enferma pelo pecado, olha aqui, versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus. Fala comigo, Deus já fez. Amém? Como? Isto fez Deus, enviando quem? Seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Amém? Fala comigo, o pecado não deixa de ser condenado. Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque os pecados daqueles que agora
estão em Cristo Jesus, já foi condenado. Amém? Fala comigo, os meus pecados já foram condenados. Aonde? Em Cristo Jesus. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, fala que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões, amém? As nossas iniquidades ele levou sobre ele. As nossas iniquidades foi moída no corpo do pecado. Amém? Jesus Cristo foi o recipiente onde o meu pecado e o seu pecado foi condenado. Amém? Ele não pegou o pecado de Lúcia e fez vista grossa, não. Amém? Ah, mas eu fiz isso. Fez, sim, fez. Mas no momento que eu entrei em Cristo Jesus, no momento que eu entrei nessa graça, e entenda graça como Deus fazendo algo por mim que eu não podia fazer por mim mesmo. Eu não podia pagar esse escrito de dívida. A dívida do pecado era alta demais. O pecado de Samuel era alto demais. O pecado de Mônica, de Júnior, era grande demais. Mas não interessa se o pecado era muito ou era pouco. A questão é que se é pecado, fere a santidade de Deus. Se é pecado, fere a santidade de Deus. Amém? E o juízo de Deus é a justa retribuição de um Deus que, mesmo sendo amor, não deixa de ser santo, e a santidade dele requer o pagamento desse pecado. Amém? Aleluias! Então, o que ele fez? Jesus Cristo falou, eu vou pagar o pecado, eu vou pagar o preço que Samuel não pode pagar. Amém? E a Bíblia fala que ele já tomou sobre si, ele já levou sobre si. Se ele tomou e se ele levou, não está mais comigo, nem está mais com você. Amém? Fala comigo, os meus pecados foram perdoados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Tem alguém aqui que está em Cristo Jesus? Então, meu irmão, você está livre da condenação. É por isso que Paulo fala, que faremos então agora? Vamos pecar mais para receber mais dessa graça? De maneira nenhuma. Amém? Se já foi pago todos os pecados lá, então eu posso continuar pecando para frente, porque já tem muito pecado que foi pago lá. Não. Como viveremos nós no pecado, nós que para o pecado já morremos? Amém? Fala comigo, nenhuma condenação há, mas também aquele pecador não existe mais. Amém? Por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Novo. Zerado. Vencedor. Mais do que vencedor. Amém? Vai aqui comigo em Efésios. Aleluia. Efésios capítulo 2. Versículo 1 diz assim, ele vos deu vida. Fala comigo, eu recebi essa vida. Vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso é passado. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, fala comigo, éramos
Já passou, não é mais. Por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, como? Pela graça. Amém? Pela graça. Não foi por merecimento. Não merecíamos, não. Mas a graça não leva em conta o merecimento. Amém? Graça não leva em conta o merecimento. Graça leva em conta o quê? O beneplácito da vontade de Deus. Amém? Fala comigo, Deus foi com minha cara. Sabe por quê? Porque você foi feito à imagem e semelhança de Cristo. Amém? Porque você tem a cara de papai. Amém? Fala comigo, eu sou a cara do meu pai. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Lugar de quê? De autoridade. Lugar de vitoriosos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Fala comigo, não é de obras. Amém? Não é de obras. Você foi salvo pela graça e não foi pelo que você fez. Para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Fala comigo, para boas obras. Amém? Então nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém? Nós não fomos salvos pelas obras, mas uma vez salvos, nós fomos salvos para praticarmos boas obras. Amém? Então, quando você compra uma televisão nas Casas Bahia, numa Black Friday, e leva para casa, você chega em casa e você liga a televisão e você, logicamente, quer que aquela televisão faça o quê? Pipoca para você, né? Não. Você compra uma televisão para que ela sonhe imagem. Não é isso? Você quer assistir alguma coisa nela. Por quê? Porque foi para isso que ela foi projetada. Fala comigo, Deus me comprou e me projetou para boas obras. Amém? Agora eu te pergunto, se você deseja que a sua televisão em casa apresente para você sua imagem, o que é que Deus deseja de mim e de você? Boas obras. Amém? Fala comigo, boas obras. Não me salvam, mas é a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Então, qual é a primeira regra? Para quem nasceu de novo? Boas obras. Vá fazer alguma coisa. Se mexa, se mova. Amém? Fala comigo, uma vez que eu nasci de novo, não é para ficar parado, é para fazer alguma coisa. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus tem expectativa que você faça exatamente aquilo que Ele te criou para fazer. E tem uma coisa também para você saber, o que Ele chamou você para fazer, não foi o que Ele me chamou para fazer. É por isso que cada um vai dar conta das suas obras. Amém? Aleluias. Aleluias. Cada um dará conta de si mesmo. Amém? Abre lá em 1 Coríntios. Está ficando mais interessante o tribunal de Cristo? Tá? Você está com vontade de estar lá agora? É galardão, meu irmão.
1 Coríntios capítulo 3. Você está lá? Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Paulo está falando. Lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um, fala comigo, cada um veja como edifica. Amém? Cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Fala comigo, o fundamento é Jesus Cristo. Amém? Mas em cima da revelação de Jesus Cristo, alguma coisa vai ser construída na minha vida. Amém? Uma vez que eu estou em Cristo, e eu reconheço que tudo que eu tenho é dele, é por ele, é para ele. Amém? Eu vou começar agora a minha caminhada em edificar algo. Amém? Então, na verdade, cada um vai edificar algo em si mesmo, porque tem coisa na minha vida que quem vai edificar sou eu. Amém? Tem coisa que Deus tem para fazer na minha vida que é só entre eu e Ele. Não adianta eu vir aqui, fazer o rema, sentar aqui. Tem coisa que Deus só vai falar comigo. Pá, Samuel, eu e tu aqui, tete a tete. Para tu não ter desculpa. E não vai ter lugar para desculpa lá, não. Mas eu não entendi. Entendeu? Ah, mas se eu soubesse que era assim, você sabia. Ele não vai levar em conta o tempo da ignorância. Amém? Mas também depois que luz chega, para que eu fui fazer esse rema? Cada um vai dar conta. E Paulo está dizendo, olha, veja cada um como edifica. Eu coloquei o fundamento, outros vão vir edificar. Amém? Eu gosto de, mas o meu chamado é um chamado de mestre. Pronto. Esse vai ser requerido mais ainda do que os outros. É assim, Gildão? Está escrito? Quem mais é dado, mais é cobrado. Mas para os mestres também, preste atenção como vocês ensinam. Porque para vocês vai ser requerido de forma diferente. E é isso que Paulo está ensinando aqui. As pessoas estavam ensinando coisas dentro da igreja, e Paulo está presta atenção que vocês não estão ensinando aí. Presta atenção, sabe por quê? Porque no final, tudo isso aí vai ser provado. Tudo isso aí vai ser provado. Tudo isso aí vai ser revelado. Tudo isso aí vai ficar patente. Tudo isso vai ser conhecido. As minhas obras vão ser conhecidas. Como assim? É isso mesmo. É a motivação. Por que Samuel está ensinando isso? Para quê? Ele está ensinando o que eu estou mandando ele ensinar ou está ensinando o que ele quer ensinar? Ele está falando o que eu estou mandando ele falar ou ele está falando o que ele acha que deve falar? Mas não é só para mim não, viu? Isso recai sobre mim, recai sobre você. Porque da mesma maneira que eu estou edificando algo na sua vida, você também está edificando algo na vida da igreja. Tá. Porque quando Deus te planta em um lugar, Ele sabe que você vai ser útil naquele lugar. A unção que Ele colocou sobre a sua vida vai somar com a unção que está sobre a vida de Josenberg, sobre a vida de Kleber, sobre a vida de Mônica, do irmão Walter, irmã Diná, desse casal abençoado, que vai somar com a unção que está na vida de Paulo e Ana Cléria, e aí com a unção que está na vida de Soninha, e cada um edificando, e cada um dando a sua justa cooperação. Fala comigo, a justa cooperação vai ser julgada no tribunal de Cristo. Quer dizer então que se eu não servir, se eu não fizer nada na igreja, eu não vou para o céu? Não.
Porque se você vai estar lá, é porque você já está no céu. Se você está nesse julgamento de Cristo, no tribunal de Cristo, você já está salvo. Amém? Mas vai deixar de receber algumas recompensas. Amém? Fala comigo, não tem choro, nem desculpa. Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Manifesta se tornará a obra. Fala comigo, a obra. Aí Deus nos comprou pela graça, mediante a fé, para o quê? Para as boas. Então manifesta será o quê? A obra. Amém? Aquilo que eu fui chamado para fazer vai ser manifesto. Olha, Samuel, você foi chamado para pastorear. Você foi chamado para ensinar bem os seus filhos o caminho que ele deveria andar. Você foi chamado também para cuidar bem da sua esposa. Você foi chamado também para amar os seus irmãos. Você foi chamado para tudo isso. Sim, mas e aquele outro negócio que eu fiz? Não, você não foi chamado para aquilo. Mas eu fiz. Mas o seu chamado, a minha obra que eu requeri de você, era essa. Amém? Fala comigo, cada um será julgado pelas suas obras. Amém? E aí, se eu não fiz bem as minhas, o dever de casa, vou para outro lugar? Não. Vamos continuar lendo aqui? Manifesta será. Se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Vê que o dia aqui está mais uma vez, letra maiúscula, né? Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Amém? Então não adianta você se meter no julgamento do seu irmão. Jesus, ei, eu vi, ele fez bem, ele fez. Não precisa você ajudar ninguém. Aí eu vi lá, o irmão Rubens estava lá, ele estava lá. É isso, fique na sua, eu com ele comigo. Amém? Mas minha esposa era um sucesso. E você? Mas meu pai era uma benção. E você? Meu filho, você viu meu filho? Você viu como eu ensinei ele? Você viu? Sim. E você fez o que você ensinou ele a fazer? Fala comigo, o tribunal de Cristo, tudo vai ser revelado. Amém? Cada um o próprio fogo provará. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, cadê a obra? Queimou. Mas eu fiz isso. Eu preguei na igreja. Eu evangelizei. Eu fui um grande evangelista. Você foi chamado para ser evangelista? Você foi chamado para pregar? Fala comigo, as obras de cada um será aprovada pelo fogo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Fala comigo, a salvação está garantida. Por quê? Porque as obras não te deram salvação. E as obras também não te tiram a salvação. Amém? Eu fui criado para as obras. Mas não foi as obras que me deu a salvação. É por isso que as obras não tiram a salvação. Amém? Mas será salvo, todavia, como que através do fogo. Vai sair sem nada. Porque tudo foi consumido. As obras foram
consumidas pelo fogo. Amém? Mas não vai perder a salvação. Amém? É por isso que nós precisamos compreender, sim, e investir tempo em saber qual é o nosso chamado. Amém? Para quê? Para fazer a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. Não é o que eu quero fazer, ou porque eu gosto de fazer, ou porque eu sei fazer, ou porque isso é mais fácil para mim fazer. Se fosse por facilidade de fazer, eu não estava aqui. Isaías não tinha cumprido a chamado dele. Quantas pessoas chegaram com as desculpas? Ah, eu não sei falar. Eu sou um homem de língua pesada. Eu sou uma criança. Eu sou um velho. Ei, essas desculpas não colam. Porque a graça que te comprou para as obras te capacita para cumprir essas obras. Amém? Fala comigo. A graça que me salvou para as obras providencia a unção para cumprir as obras. Amém, meu irmão? Então, fica tranquilo, você não precisa ter medo do juízo de Deus, porque o juízo que cabe à igreja não é um juízo para condenação, é um juízo para galardão. Amém? Fala comigo, o tribunal de Cristo é o juízo eterno para a igreja receber o quê? Galardão. Amém? Por quê? Porque o pecado da igreja já foi condenado em Cristo Jesus. Amém? Mas isso não me dá liberdade para viver em uma vida de pecado. Posso pecar? Sim, posso. E o que é que eu faço? Pai, confesso os meus pecados a você. Eu errei. Me lavo no sangue de Jesus Cristo. Te peço perdão. Me purifica de toda injustiça. Amém? Fala comigo, eu não preciso ter medo do tribunal de Cristo. Amém, meu irmão? Mas vai ser um lugar onde eu e você, nós vamos receber os nossos galardões. E tem mais. Depois do julgamento, nós vamos voltar com Jesus Cristo na segunda vinda dele. E aí vai ter alguns outros julgamentos. Antes da segunda vinda também tem algum julgamento, tem um julgamento ainda daqueles que vão ressuscitar durante a tribulação, mas isso a gente vai ver na próxima terça-feira, amém? Alguns outros julgamentos, mas o da igreja é o julgamento do tribunal de Cristo para receber galardão, amém? Fala comigo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém, meu irmão? Então o que é que eu faço agora, pastor? Vamos arregaçar as mangas e cumprir o chamado que Ele nos chamou para fazer. Amém? Amém? Fala comigo, diante de mim estão os melhores dias da minha vida. Amém? Por quê? Porque eu vou cumprir o chamado de Deus na minha vida. Amém? Aleluia. Você foi abençoado alguma coisa hoje? Você recebeu alguma coisa boa hoje? Fica de pé, nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pai, obrigado pela Tua unção. Pai, obrigado, Pai, por espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da verdade, Pai, para que nós possamos compreender, Pai, o nosso chamamento, o nosso chamado em Cristo Jesus. Pai, obrigado, Pai, pela Tua unção e pelo Teu espírito de sabedoria e de revelação, para nos fazer compreender não só esse chamado, mas também a nossa herança, a nossa capacidade e a nossa habilidade que nós recebemos por meio de Cristo Jesus, para cumprir esse chamado. E nós oramos também, Pai, para que possamos compreender, por meio da Tua unção, esse grandioso poder que está disponível para nós que cremos. Obrigado, Pai, por cada vida, obrigado por cada propósito que você plantou no coração de cada vida aqui, Pai. Esse propósito não vai ser abafado, mas pelo contrário, esse propósito cada dia mais vai ser alimentado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Pai, e cada um aqui vai chegar diante de você, Pai, e vai poder dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a fé,
eu cumpri a carreira e eu estou aqui para receber a coroa da justiça. Pai, obrigado por cada vida, obrigado por aquilo que você fez no nosso meio, por Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia, vamos cantar? Então vamos lá. Só lembrando a vocês, quinta-feira tem oração, amém? Venha, meu irmão, sabe? Esse tempo de oração na quinta-feira conecta você a esse propósito. O tempo de oração com o Espírito Santo conecta você ao plano que Deus tem para a sua vida. Então, invista nisso, invista em uma vida de oração. Amém, meu irmão? Quando eles estão cantando, você pode dar um tchauzinho para quem está do seu lado. Seja abençoado na prática dessa palavra. Deus abençoe mais e mais cada um de vocês. Oh, aleluia!